Continuamos meditando em alguns salmos. Aleluia! Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. 26, 126. É tu, Cris, que está hoje? Saiba que eu vou ler bastante coisa. Salmo 126. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, que a Tua palavra venha falar conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar, ó Deus, nos instruindo, Pai, na Tua palavra, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, para que possamos dar frutos, ó Deus. Te louvamos por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, meus amados? Podem se assentar em nome de Jesus. Vamos meditar nesse salmo, que é um salmo de cântico que expressa o retorno do exílio babilônico. O exílio babilônico havia acabado, e esse salmo é um salmo entoado que relembra essa peregrinação daqueles que estavam na Babilônia e estavam retornando finalmente para Jerusalém. Estavam retornando para a sua terra natal. Por isso que ele vai dizer que, como os que sonham, como o Senhor restaurou a sorte de Sião e tudo mais. Esse salmo, ele é diretamente o oposto do Salmo 137. Porque o Salmo 137, é um salmo pesado. É um salmo que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. O Salmo 137 é um salmo de lamento. É um salmo daqueles que estão no cativeiro, relembrando de Jerusalém e falando: estou triste. Sentava à beira do rio e chorava, porque o cativeiro não é alegre. Eles sentiam saudades de sua terra natal. Por isso, o Salmo 126, que é o que nós vamos meditar hoje, é um salmo que expressa essa alegria da restauração. Essa alegria de que o Senhor nos trouxe de volta. E o Salmo, ele nos traz três coisas importantes. Ele vai falar da memória, ele vai falar da esperança, ele vai falar de promessa. Ele fala de memória porque ele lembra do passado, de que havia tristeza e agora um povo que caminha à sua terra. Ele fala de esperança porque, olha, eu estou indo para finalmente a minha terra. E ele persevera na promessa porque ele quer que a colheita muito maior. O Salmo 126 é um dos salmos belos do texto bíblico, porque ele nos convida a refletir nos dias de hoje. Primeiro ponto que eu quero tratar essa noite contigo é quando
Deus restaura. A primeira verdade desse salmo que nos mostra é: quem restaura a nossa vida é o Senhor. Não há restauração fora da presença de Deus. Essa é uma verdade que esse salmo nos mostra de cara. Do verso 1 ao verso 3, quando restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Olha que coisa linda esse salmo. Esse salmo já nos mostra de cara que, olha, estávamos 70 anos cativos, longe de nossa terra, e agora o Senhor nos restaura. Então há um espanto. Estávamos como os que sonham. Andávamos no retorno para a nossa terra como os que sonham, espantados, boquiabertos. Por isso houve riso, por isso houve cântico, por isso houve o testemunho de milagres, porque entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando o Senhor restaura a nossa vida é transformada de tal maneira que há alegria, há júbilo, há festa. Nosso testemunho, a vida ao mundo, porque eles vão olhar para nós e falar: olha como Deus transforma aquela vida. Olha como Deus mudou. Olha como Deus renovou. Olha como Deus transformou. Porque o Senhor trouxe de volta da alegria. É Deus que age em nosso cativeiro, no nosso medo. A nossa vida é restaurada. Você tem que entender que é o Senhor quem te restaura. O Senhor restaurou a nossa alegria. 70 anos longe da terra, 70 anos longe, e você tem que entender que um ponto muito importante é quando nós entendemos que a terra simboliza identidade nesse período. Retornar à terra é retornar à sua identidade. Por isso que o Salmo 137 que nós lemos fala: olha, quando nós estávamos à beira do rio, nós chorávamos relembrando de Jerusalém. Não havia alegria, não havia cântico, só havia tristeza, porque havia uma perda de identidade. Porque a identidade do seu povo está diretamente ligada à terra em que ele habita. E a terra em que Israel habitava era a terra dada por Deus. Lembra que Deus tira eles do Egito e leva eles para uma terra que mana leite e mel? É a terra da promessa deles. Eles estão fora dessa terra, fora de sua identidade, fora do seu local, e eles estão relembrando, e agora Deus está restaurando todas essas coisas. Quem restaura a sua identidade é Deus. Quem restaura a sua vida é o Senhor. E uma coisa interessante que aqui nos traz é que como Deus ele age na restauração, como Deus ele tira esse povo do cativeiro, fala que, você vê riso, você vê cântico, você vê testemunho, você vê todas essas coisas do verso 1 ao verso 3. E aí eu estava pensando comigo mesmo, com os meus botões, o quanto o mundo, o quanto as lutas têm tirado nossa alegria na presença de Deus. O quanto as más notícias têm tirado a nossa alegria. O quanto os problemas, o trabalho, o estresse, a pressão por ser bem-sucedido, a pressão por ter bens materiais, a pressão por ter dinheiro, vamos ser sinceros, a pressão por ser um bom homem, uma boa mulher,
um bom marido, às vezes isso tudo tem tirado a nossa alegria. E temos caminhado sem identidade. Somos mais parecidos com o Salmo 137, que temos vontade de sentar à beira do rio e chorar. Não é verdade? Quando eu olho para a minha conta bancária, eu penso, sentado no rio da Babilônia. Quando eu penso nas coisas do mundo e para onde esse mundo caminha, eu perco a minha alegria. E o Senhor quer restaurar a nossa alegria. O Senhor quer restaurar a nossa alegria de estarmos em sua presença. A alegria de orarmos novamente e sentirmos a presença de Deus. A alegria de entoarmos um cântico. Porque quando nós perdemos a nossa identidade, nós não temos a alegria do cântico. Penduramos a nossa harpa nos salgueiros, como o Salmo 137 diz. E às vezes fazemos as coisas por fazer e fazemos no automático. Quando na verdade o Senhor nos chama à alegria da restauração. Aleluia. Quando o Senhor restaura o cativeiro e eles estão retornando para casa, eles andavam como os que sonham. E temos perdido a nossa capacidade de sonhar com o Senhor, de sonhar com a sua presença, de sonhar de estarmos próximo dele, de sonharmos de que o Senhor é aquele que nos sustenta, de querer ter mais intimidade com ele. O Senhor libertou o povo do seu cativeiro. E esse salmo, quando eu li logo essa parte dessa restauração, eu lembrei automaticamente de que isso aponta para a nossa libertação em Cristo. João 8:36 vai dizer: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres, serão libertos. A restauração de Israel aponta para uma restauração muito maior. A restauração do Salmo 126 nos aponta para uma restauração muito maior em Cristo, onde engloba toda a humanidade, eu e você. Israel cativo na Babilônia e nós, escravos do pecado. Deus envia um libertador através do decreto de Ciro, que Isaías vai chamar de ungido também. Podem retornar à sua terra. Deus levanta e envia o libertador, Ciro. Deus também envia o nosso libertador, Cristo Jesus, que nos liberta e nos livra de todo o pecado. Israel volta a Sião, a sua terra, a sua identidade. Colossenses 1:3 vai dizer que Cristo nos conduz para o reino do seu amor. Em Cristo Jesus, nós permanecemos aqui nessa terra, mas agora nós pertencemos a uma terra muito maior, uma pátria celestial. Aguardamos o seu retorno, aguardamos agora uma pátria onde não haverá mais morte, nem pecado e nem dor. Portanto, a nossa alegria agora em Cristo Jesus, que nos liberta e nos restaura de todo o pecado. Cristo restaura todas as coisas, porque Ele tira cada um de nós do domínio do pecado e nos leva para o reino do seu amor. Portanto, em Cristo, vícios, traumas, feridas, o seu corpo, o seu emocional, as suas relações no trabalho, na família, na escola, seja lá onde você estiver,
Todas essas coisas são restauradas em Cristo Jesus, porque o tempo do teu cativeiro acabou. Cristo te libertou para a liberdade e, portanto, as nossas relações não são mais escravizadas e dominadas pelo pecado, pelo egoísmo, pelo sentimento de superioridade, pela arrogância, pela necessidade de ser superior ao outro. Agora Cristo nos liberta e, portanto, toda a nossa relação, todo o nosso sentimento, todo o nosso prazer agora é elevado em Cristo Jesus e o reino de Deus. Percebe? Cristo nos liberta. Por isso que eu comecei falando que toda a ação de restauração parte de Deus. E aí nós queremos agir da nossa maneira para restaurar as coisas. Vai dar errado. Porque quem tem que te restaurar é o Senhor. Quem tem que te regenerar é o Senhor, é o Espírito Santo que habita. Quem tem que renovar a sua mente é o Espírito Santo. Quem tem que fazer você produzir os frutos é o Espírito. Percebe? E aí nós queremos agir do nosso modo, da nossa maneira. Porque do meu modo, da minha maneira, eu vou fazer do meu jeito para que dê certo, para que depois as pessoas falem lá, tá vendo? Ó, ele conseguiu. Não é isso? A nossa restauração só vem do Senhor. A nossa restauração é só através de Deus. Porque Deus, Ele restaura e não há pecado que não possa ser restaurado. Não há desobediência que não possa ser perdoada. Israel passa 70 anos no cativeiro e Deus vai lá e os resgata. E Deus vai lá e age na história. E Deus vai lá e transforma todas as coisas. Discutimos hoje na escola dominical e vindo à plenitude dos tempos. O Senhor envia seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para nos resgatar, para nos redimir, para nos levar, para nos perdoar de todas as coisas. Mas como alcançar essa restauração? Como ser restaurado pelo Senhor? E aí o verso 4 nos mostra. O verso 4 vem o clamor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Neguebe é um deserto. É um local de terra árida, seca. Mas quando vem o período de chuvas, começam a surgir novas fontes, novos rios nesse deserto. Torrentes de água. E por isso o salmista aqui, ele bem deixa claro, restaura, Senhor, a nossa sorte. Há um clamor de restauração que somente o Senhor faz. Tem que haver um clamor, porque eu tenho que olhar a minha terra e falar, sou seco e árido como um deserto, e necessito, Senhor, que Tu restaure essas coisas e faça jorrar água. Porque onde há sequidão, não há frutificação. Terra seca não produz. Terra seca é local de morte. Terra seca é local onde não se produz nada, onde não se tira nada. E querer ser restaurado pelo Senhor é clamar ao Senhor falando, Senhor, que eu possa voltar a produzir, que eu possa voltar a dar frutos, que em minha vida que a minha vida venha a ser restaurada a tal ponto, onde as pessoas possam alcançar e encontrar alguma coisa. Quantos têm vivido numa terra seca? Quantos têm vivido numa terra que não produz nada? E o Senhor está falando, olha, quer ter a tua sorte restaurada? É através do clamor ao Senhor. Restaura, Senhor, a minha sorte. Restaura, Senhor, a minha vida como as torrentes. Porque o Senhor é capaz de produzir em meio ao deserto.
O Senhor é capaz de produzir aonde você olha e fala, dali não vai sair nada. É dali que o Senhor restaura e transforma. Aí você olha, não tem como mudar. O Senhor vai lá e muda. Não tem como eu caminhar mais. O Senhor vai lá e te faz caminhar. Porque não é pelas suas forças, é pelo Senhor. Restauração, meu querido irmão, não é uma ideia de nostalgia. Nostalgia é a saudade do passado. Quando você vê lá as crianças correndo descalça, aí tu sente nostalgia. Quando você lembra de alguma coisa, tu tem aquela sensação, aquela saudade de tempos passados. Isso é nostalgia. Restauração não é saudade do tempo passado. Restauração tem a ver com um milagre na sua vida no presente. Significa que a restauração de Deus na tua vida é de agora para frente. Você é transformado para caminhar, para prosseguir. A água que jorra na sua vida é para frente. Ah, eu tenho tanta saudade da época que eu fazia tal coisa. Ah, eu tenho tanta saudade da época que eu lia tanto a Bíblia. Eu tenho tanta saudade da época que eu louvava mais. Eu tenho tantas saudades da época em que eu vinha andando com disposição para a igreja. Aí tu fala, Senhor, restaura essa época, Deus. E Deus está falando, não, essa época já passou. Agora eu estou te restaurando para novas coisas. Eu estou te restaurando para que você viva e caminhe para frente. Porque aquele período você já caminhou. Restauração não é nostalgia. Restauração é um milagre realizado por Deus no presente para o futuro. E esse é o problema, é eu querer voltar ao Rubem, adolescente, que ficava lendo a Bíblia, começava a ler a Bíblia às vezes 11 horas da noite, e até 2 horas da manhã, lendo a Bíblia. Porque no outro dia eu não trabalhava, eu só estudava, eu acordava às 11 horas da manhã, tomava banho, almoçava e ia para a escola. É isso mesmo, almoçava, que eu já acordava perto do horário do almoço, que é meio-dia. Acordava 11 horas, tomava banho, almoçava e ia para a escola. Aí eu falo, Senhor, restaura, Deus, a época em que eu ficava lendo. Se eu for dormir 2 horas da manhã, 6 horas eu tenho que acordar, 7 horas eu tenho que acordar para ir para o trabalho, não aguento. Mas o que eu tenho que orar é, Senhor, restaura novamente o meu desejo pela Tua palavra. Percebe? Senhor, restaura novamente o meu desejo de orar mais. Senhor, restaura novamente os meus dons que eu não mais profetizo, que eu não mais tenho visões. Senhor, restaura as línguas, ó Deus, que eu não falo há tanto tempo. Senhor, restaura, Senhor. O Senhor quer nos restaurar, mas lembre-se quem restaura o Senhor. Lembre-se que restauração não é nostalgia, restauração é um milagre que ocorre agora, no tempo presente. E a nossa restauração tem um nome, Jesus. João 7,38, texto que vocês conhecem bem. Se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de vocês. A restauração do Senhor, Jesus é aquele que faz o deserto produzir torrentes de água. Quem faz a obra na sua vida é o Senhor Jesus, porque é Ele quem restaura todas as coisas.
2 Coríntios 5,18, ele restaura o nosso relacionamento. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai. A restauração em Cristo Jesus nos traz novamente a uma intimidade com Deus. Então por que você corre de Deus? Então por que você foge do Senhor? Se em Cristo Ele nos reconcilia e nos coloca juntinho, pertinho de Deus. Em Cristo Jesus, a nossa identidade ela é restaurada. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Vamos ver se a Cris hoje está rápida. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, pelo meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. O próprio Espírito de Deus confirma no nosso espírito a nossa identidade. E qual é a nossa identidade? Que nós somos filhos de Deus. A sua identidade é ser filho de Deus em Cristo Jesus. Você não é mais escravo que vive atemorizado. O que será de mim amanhã? O que vai acontecer? Eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo da ansiedade, eu não sou mais escravo da depressão, eu não sou mais escravo de nada nesse mundo. Porque em Cristo Jesus o Espírito Santo fala lá dentro do meu interior que eu sou filho de Deus. E essa é a minha identidade. Ele restaura em nós a esperança. 1 Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. A minha esperança é de que tudo que tem nesse mundo não se compara com a glória eterna prometida em Cristo Jesus. Essa esperança não está em eu ter um bom emprego, ter grande salário, em ser reconhecido. Porque como o próprio Jesus disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A minha esperança está em algo maior. Porque muitos aí estão ganhando tudo e com medo de perder e com medo de morrer. A minha esperança, ela está numa terra superior, porque agora eu não estou mais preso, agora eu tenho uma esperança viva, real. Porque Cristo Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei no grande dia. Portanto, eu não tenho medo das coisas, porque eu tenho uma esperança real. Ele me deu vida. Efésios 2, verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Você foi vivificado em Cristo Jesus. A sua vida agora é uma nova vida. Você foi transformado de tal maneira que antes morto em seus pecados e delitos, agora através de Cristo Jesus, você tem uma vida verdadeira.
Uma vida que não é mais escravizada pelos desejos da carne. Uma vida que agora não é mais guiada pelas suas próprias vontades. Mas agora uma vida em que o Espírito Santo age e transforma e renova e nos guia. A restauração do Salmo 126, ela vai ser terrena. Cristo nos traz uma restauração de toda a nossa vida, de toda a nossa realidade, agora em Cristo, é mudada. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, que é tão batido, né? Você aceita Jesus como teu Senhor, seu único, né? Tem um único, não posso esquecer nunca do único. Como seu único Senhor e Salvador. Significa que quando você responde sim, significa que a única coisa que agora domina e controla e guia a sua vida é seu Senhor Jesus. Não é o seu desejo de sucesso, não é o seu desejo de aprovação, não é o seu desejo de conquista, não é o seu desejo de se impor, de ser feliz, não é isso. O seu único Senhor é Jesus, entende? E a sua vida é mudada. O problema é que a nossa restauração, e aí entra no verso 5 e verso 6, que vai dizer que os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Haverá momentos de choro. E esse texto aqui, ele nos traz uma realidade. Pelo que temos chorado? Temos chorado por causa da dor, temos chorado por causa do medo, temos chorado por causa da ansiedade, temos chorado por causa de doença, enfermidade, temos chorado por causa de pecado, temos chorado por qual motivo? O Salmo aqui nos aponta um choro, que é um choro no Senhor, que é um choro de uma lágrima que é colocada aos pés do Senhor. Que todo o nosso choro venha a ser um choro na presença de Deus. Porque quando nós choramos devidamente na presença de Deus, haverá um momento de alegria. Haverá um momento que esse choro será transformado em júbilo. Porque ele acaba de clamar: Senhor, restaura a nossa alegria. E às vezes, para restaurar a nossa alegria, teremos que plantar chorando. Esse salmo, ele traz essa poesia, porque logo depois ele está falando: Senhor, restaura! Ele começa falando de alegria, mas aí no final ele está falando: mas às vezes essa alegria virá através do choro, do lamento. E hoje vivemos uma sociedade onde tudo é vitória, você vai ganhar, você vai conquistar, viva tal! E perde-se um momento de lamentar, um momento do silêncio, um momento do fazer como Jeremias, sentar e chorar na presença de Deus, colocar para o Senhor. 3 realidades desse salmo, dessa parte final. Choro não é sinal de fracasso. Choro não é sinal de fracasso. 2, nem sempre plantaremos sorrindo. O plantio não é certo de plantar com alegria. Às vezes, plantaremos chorando. Mas o certo é que a colheita é alegre. O certo é que a colheita será com júbilo. O certo é que a colheita será abundante, porque nós traremos os nossos feixes.
Às vezes iremos plantar chorando. Senhor, muda. Senhor, restaura. Senhor, tira isso, tira aquilo. Às vezes o choro vai ser porque Deus está arrancando, porque Deus está trabalhando, porque Deus está movendo, porque Deus está tirando, porque Deus está colocando. Às vezes o nosso choro será um choro onde nós estamos dizendo para o Senhor que não suportamos. Entende? Mas a certeza, 3, é que nenhum sofrimento é em vão diante do Senhor. Nenhum sofrimento é inútil diante de Deus. Às vezes o nosso momento de tribulação é para produzir glória em nossa vida. Às vezes o nosso momento de luta é para produzir um resultado melhor, maior, crescimento, colheita. E às vezes nós queremos sempre plantar da maneira mais fácil, mas às vezes o plantio vai ter que tirar a erva daninha, vai ter que tirar as pedras, vai ter que limpar o terreno, vai ter que adubar, vai ter que melhorar, vai ter que colocar um monte de coisa, e vai ser sofrido. Mas o que o Senhor nos fala é que aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Na presença de Deus, tudo que nós fazemos, mesmo que seja doloroso, ceifaremos o melhor do Senhor nessa terra. Ceifaremos o melhor daquilo que Deus pode produzir em nossa vida e através de nós. Mas às vezes esse clamor pela restauração, ele é dolorido. O arrependimento do pecado é dolorido para que haja restauração. Às vezes a mudança, ela é dolorida, mas a colheita, ela é muito melhor. Portanto, não há dor que dure para sempre. Portanto, não há momento que às vezes eu falo, não vai ser possível. Persevere. No Novo Testamento, Paulo vai dizer em Gálatas 6, verso 7 e verso 9. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo certo faremos a colheita. E aí Paulo coloca um se não desanimarmos. Esse se no final faz toda a diferença. Porque às vezes nós falamos o texto, né? Olha, se você planta na carne, da carne colherá morte, mas se você planta no Espírito, do Espírito colherá vida. Aí você tem que lembrar lá Paulo falando, se não desanimar. E esse é o problema, porque hoje nós estamos aqui plantando, e está sofrido, e está difícil, e a gente não vê às vezes o fruto, não vê o resultado, e a gente pensa, não vai dar certo, e o que nós fazemos? Desanimamos. Você coloca no seu coração, vou plantar oração, começa a orar, ora o primeiro dia, ora o segundo dia, aí você começa a não ver o resultado. No quarto, quinto dia, já não está nem mais orando. Vou ler a Bíblia, lê no primeiro dia, lê no segundo dia, aí você acha que não está fazendo efeito nenhum. O que você faz? Desanima. Agora eu vou ser uma coluna na igreja.
Pastor, pode contar comigo porque der e vier. Aí você está no primeiro mês, está no segundo mês, no terceiro mês. Pastor nem te vê mais. Por isso que Paulo coloca bem, você quer colher o que você planta? Não desanime. Ah, mas eu estou chorando, está duro, está doendo. Continue andando, chorando e plantando, porque no seu devido tempo você colherá com alegria. Senhor, mas eu tenho orado já há tanto tempo. Pega os milagres de Jesus nos evangelhos. Tinha gente há 12 anos, há 40 anos, há 32 anos. Tinha gente que não tinha nem data, está ali desde nascença, que é o cego. E Deus foi lá e realizou um milagre no seu devido tempo. E por que nós desanimamos? Porque nós queremos tudo para ontem. E perdemos o tempo do plantio. E perdemos o tempo da semente germinar. E perdemos o tempo porque nós nos cansamos de regar a terra com nossas lágrimas. O salmista está dizendo que, olha só, eu estou plantando e o que rega essa terra são minhas lágrimas. Olha que poesia linda do salmo. Mas mesmo hoje aqui chorando, ele tem a esperança do futuro, da promessa de Deus, que haverá um tempo em que a essa colheita trará alegria a ele de tal maneira. Deus nos restaura em todo o tempo. Deus, Ele quer restaurar a nossa alegria, o nosso desejo da sua presença. Deus, Ele quer fazer com que nós venhamos colher com alegria. Saiba de uma coisa, meu querido irmão, é Deus quem te restaura. É Deus quem te tira do cativeiro. É Deus quem faz maravilhas no teu meio. Ele te faz, é Ele quem faz, de novo, porque na minha cabeça está mal. Eu estou falando uma coisa e eu já estou pensando em outra. Às vezes eu tenho esses problemas quando eu estou pregando. É Ele quem fez, é Ele quem faz, é Ele quem fará na sua vida. O problema é que às vezes nós reconhecemos que Ele fez e nos esquecemos que Ele faz e perdemos a ideia de que Ele fará. Ou pior, você pode virar para mim e falar, que é isso, pastor? Eu sei que é Deus quem fez, eu sei que é Deus quem faz em minha vida, mas cuidado, porque às vezes tu pode perder o que Ele fará. Em todo tempo eu tenho que compreender que é Deus quem age e quem trabalha em minha vida. É Ele quem me trabalhou, é Ele quem trabalha, é Ele que continuará trabalhando em todo o tempo. Você não foi feito para ser um deserto. Pelo contrário, Cristo te restaura para que flua águas vivas do teu interior. Não pare de semear na presença de Deus. Mesmo que isso às vezes seja doloroso, mesmo que isso seja às vezes difícil, que as suas lágrimas reguem a terra, porque no seu devido tempo o Senhor te dará colheita abundante. No seu devido tempo você voltará com júbilo, recolhendo aquilo que você tem plantado hoje. Que o Senhor restaure a cada dia, que o Senhor que te tira do cativeiro te faça ter um novo cântico na sua boca, que você seja restaurado em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.